Lord, come, take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados irmãos também que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia, terça-feira, um dia maravilhoso, bonito, céu azul. Eu quero te desejar nesse dia um dia abençoadíssimo, pleno, guardado no Senhor, que Deus esteja dando a você uma dimensão de paz. Amém, queridos? Irmãos, olha, esse tempo é realmente um tempo de dias muito difíceis, né? Como Paulo disse lá na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, estamos vivendo tempos de guerra. E quando eu falo tempos de guerra, não é só guerra militar, é guerra espiritual principalmente, né? Queiramos ou não. Nós temos um inimigo mortal, né? Desde que nós aceitamos, recebemos a graça de Cristo, nós passamos a ser alvo do inimigo. Nós estamos na mira do diabo. A Bíblia diz que esse inimigo, ele é ardiloso, ele se transforma em anjo de luz, né, para enganar, se possível, os eleitos de Deus. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, né? Paulo já dizia isso à igreja de Coríntios. Na verdade, o que significa anjo de luz? Né? A escuridão e a luz, elas são metáforas para indicar, para ser uma figura do mal e do bem, né? Então, quando Paulo diz que Satanás se transforma em anjo de luz, significa que ele se aproveita, né, da nossa posição na luz para nos enganar, ou seja, ele está nas trevas e pertence às trevas e é a própria as trevas, né? E ele sai de lá e se transforma na luz, ou seja, ele sai do mal e se transforma em bem, né, para nos enganar, para enganar, se possível, os eleitos de Deus. Ele quer que nós pensemos que ele é bom, que ele é verdadeiro, que ele é amoroso, é poderoso. A gente, às vezes, olha essa questão da política, né? Os políticos vendem uma imagem de pessoas íntegras, né? Pessoas boas, pessoas interessadas, e, na verdade, depois que se elegem, se transformam no que eles são verdadeiramente, né? Hipócritas, perdulários, né? Gananciosos, venais, né? Então, Satanás é a mesma coisa. Ele quer que nós pensemos que ele é bom, que ele é verdadeiro, que ele é amoroso, que ele é poderoso. Ou seja, todas as coisas que Deus é, né? O que de fato nos dará discernimento dessa artimanha é o que? É a presença do Espírito Santo em nós, amados. Né? Não tem outra forma. Ele impede que Satanás entre na nossa vida, nos nossos corpos, na nossa mente, né? E assuma o controle da nossa personalidade. Mas mesmo assim, astuto como ele vai tentar destruir os nossos relacionamentos, perturbar nossa família, bagunçar nossa vida, né? Impedir que nós tenhamos um processo de santificação e de crescimento espiritual em Deus, né? Já que o alvo dele é destruir, né, o homem. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, né? Então, como é que a gente pode discernir qual é a luz de Deus e qual é a luz de Satanás? Porque ele se transforma em anjo de luz, é parecido, é o famoso denorex espiritual, parece, mas não é, né? Nossas mentes e corações, creiam nisso, são facilmente confundidos, né, por mensagens conflitantes a todo momento, a todo instante, né? Nós somos chamados pelas vertentes da nossa vida a atender, né, a essas distrações. Então, como é que a gente pode garantir que nós estamos no caminho certo? Olha, o Salmo 119, o salmista diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, né, e luz para os nossos caminhos. Então, somente a palavra de Deus em nossos corações e, claro,
a prática dela, né, em nossa vida, né? Será capaz de elucidar, de discernir os enganos que surgem no dia a dia, à nossa frente. Não é verdade? Então, queridos, sendo isso uma realidade, porque a Bíblia diz que nós vivemos uma guerra, uma luta, uma batalha, e diz que essa luta, essa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, né, contra principados e potestades, dominadores do mal nas dimensões celestiais. Nós temos que fazer frente a esse inimigo e inibir a sua atuação. Essa é uma das nossas delegações, uma das nossas funções cristãs, né? E para isso nós precisamos conhecer suas estratégias e artifícios, né? Um militar ele estuda, ele avalia o inimigo, ele avalia as suas condições de ataque, seu armamento, né? A Bíblia diz que nós não devemos ignorar os ardis do diabo. O diabo ele é um ser inteligente, astucioso, perverso, né? E por isso nós não podemos ignorar o seu caráter. Se nós ignorarmos os ardis dele, é como entrar numa guerra, né, sem saber qual é o poder de ataque, o poder de suprimento, de provisão que o inimigo tem, né? Satanás ele não é onipresente, ele não é onipotente, ou ele não é onisciente, não, ele não é. Mas ele tem anjos caídos, demônios que estão ao seu serviço em todos os ambientes em que o ser humano está, né? São como espiões, são como agentes secretos, né, que agem na surdina. E Pedro, o apóstolo Pedro, ele nos adverte sobre a presença desses demônios, né? Ele diz o seguinte, que nós devemos estar alertas e devemos vigiar. Diz que esses demônios, né, nosso adversário, andam ao nosso redor como um leão rugindo, né, e procurando a quem devorar. Está lá em 1 Pedro capítulo 5. Né? Então, mais uma vez, vem a pergunta, né, como é que nós podemos nos livrar desse ataque constante que temos? Na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 4, ele diz assim, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha, como é que nós fazemos isso? Em Apocalipse 12, diz que eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho, que deram de si mesmo em face da morte. Não amaram a sua própria vida. Né? Eles quem? Os crentes fiéis da igreja primitiva de Cristo e os cristãos de hoje, irmãos. Diante da perseguição fundamentalista, a gente já viu homens, mulheres, crianças, né, sendo degolados, né, por causa da fé em Cristo. Né? Não amaram as suas vidas. Então, a morte física não significa o fim de todas as coisas para nós. Né? Nós não amamos a nossa própria vida, trocamos a nossa própria vida pela vida em Cristo. Né? Paulo dizia, o morrer para mim é lucro. Né? Então, eles abraçaram o triunfo de Cristo, né? Por seu sangue, pelo sangue derramado. Eles proclamaram esta verdade com fé, eles não temeram a morte e triunfaram. Então, para resumir, a Bíblia pinta um quadro, né, claro e abrangente das tentativas do diabo de distrair o crente. Satanás é paciente, às vezes é necessário um monte de distrações para nos levar a cometer pecados maiores, mas ele vai esperar, e vai esperar, e vai esperar. Ele sabe bem como manejar as vertentes do pecado que há em nós e sabe, né, que se nós não estivermos firmes na fé, na aliança com Cristo, será como se diz no popular, né, mais fácil do que tirar pirulito da mão de criança. Olha, nós podemos ver essa história na vida de Davi, quando ele falou, vou ali fora tomar um fresco. Ele pensou isso numa noite. Né? Então, noite após noite, aquele vislumbre acidental de Batseba transformou-se numa distração intencional, que se transformou num pecado grave. A questão não é se queremos estar nessa guerra, meu irmão. Todos nós estamos nela. Ou somos derrotados pelo diabo, né? E dessa maneira
seremos gado, né, para o abate, ou estaremos resistindo, como diz Pedro no capítulo 5, resistir-lhes firmes na fé. Não existe zona neutra. Ou triunfamos por causa do sangue do Cordeiro e da palavra do seu testemunho, ou seremos enganados, né, escravizados por Satanás para a perdição. Então, terminando esta reflexão, eu quero dizer finalmente ao teu coração: nunca subestime a habilidade de Satanás para enganar aqueles que se deixam distrair, né? Em Apocalipse 12 diz claramente: a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, né? Que engana todo mundo. Então ela está aí, ela está presente. Vigie, seja firme, peça ao Espírito Santo para te dar um dom de discernimento. A Bíblia diz que nós não devemos crer em todo espírito, mas provar se de fato são de Deus, como diz no 1 João capítulo 4. Amém? Então fique firme, meu irmão, minha irmã, não se deixe enganar. Nós estamos diante da graça, da misericórdia do Senhor, temos o Espírito Santo em nós, né? E somos marcados para o dia da redenção. Amém? Um beijo no teu coração, dê um like nessa mensagem, né? Compartilhe ela com alguém, né? Inscreva-se nesse canal, toque no sininho e fica com Deus. Até amanhã, em nome de Jesus. Amém?